Olá! Olha! Tudo bem, querida? Adoro essa sua parede aí atrás. Ela é Antes, animada, né? nada, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece ainda, tô vendo que entrou Cláudia Gambô, não sei se é sua irmã. Ela, a própria. Ah, muito bem-vinda, Cláudia. Então, você não me conhece, não sei se já vou falar de mim. Meu nome é Patrícia Antonini. Eu toco um projeto chamado Lean Together, do qual a Beta já participou. É, na verdade, é um projeto de transformação pessoal que passa pela questão do corpo, né? Do emagrecimento para muitas pessoas, outros simplesmente estar melhor com o próprio corpo, mas passa por muitas outras coisas, porque a gente sabe que é tudo ligado, né? Então, são muitos caminhos que deveriam conduzir a um resultado que é um resultado de uma plenitude, de um autocuidado maior, de de um se olhar, que é, na verdade, o objetivo. E esse o projeto que a gente está agora fazendo, que a Betinha veio participar e está me honrando com a presença dela, é um projeto. Eu tenho, na verdade, o meu objetivo é inspirar pessoas, né? E a gente sabe que nada mais inspirador do que trazer gente que tem uma história pessoal linda para contar, gente que em algum momento da vida deu uma virada, que teve uma atitude corajosa, porque muitos de nós, na verdade, ficamos paralisados, né? A gente tem medo dessas mudanças, a gente acaba ficando ali mais confortável, onde a gente já está acostumado, mesmo que não esteja bom, incrivelmente, a gente às vezes fica ali, sabendo que às vezes não é o que a gente quer, ou não é o que a gente gostaria, mas é tão difícil, né, dar esse passo e vencer essa barreira. Então, Beta é consultora organizacional, coach executivo, coach de carreira, de vida, né? E médico, e vai contar pra gente toda essa história linda que começou lá atrás, na Beta novinha, né? Começou na Muito. Beta Novinha. Começa quando a gente começa a sentir umas angústias e tem alguma coisa que está fora do lugar, né? Mas a gente não sabe exatamente o que que está fora do lugar. Então, no meu caso, vou falar de uma mudança, uma transformação de carreira, né? Porque o que eu faço hoje, eu aproveito tudo que eu fiz na minha vida corporativa. Eu trabalhei 20 anos, né, no mercado corporativo, fui sócia de dois grandes grupos de branding, fui diretora. Então, tudo que eu faço hoje, inclusive nas organizações. Vamos começar lá atrás, quando a Betinha ainda estava no colégio. Ah, E aí, como é que era lá no colégio? O que a Beta queria ser da vida? você sabe que isso, assim, eu tinha muito talento, tanto que minha primeira profissão, né? Eu acho que eu já passei por alguns lugares, eu tinha muito talento e habilidade manual, como eu ainda tenho. Se você me der qualquer coisa, eu sou muito jeitosa. Então eu queria alguma coisa ligada à arte, né? Eu tinha essa facilidade. Então eu era muito, me destacava na escola na aula de artes. Era o que eu mais gostava de fazer. Eu sempre fui engraçada. Eu lembro que uma assim bem humorada, né? Eu lembro que uma professora de inglês uma vez me falou que eu tinha que ser atriz. Então tinha essa coisa animada, enfim, e tinha essa habilidade. Então isso ficou guardado comigo ao longo da minha infância, né? Eu fazia muita coisa de origami, mobile, muita coisa de como é que chama aquele negócio? Argila. Então tinha essa coisa. Mas quando eu fui fazer vestibular, eu também adorava biologia. Então eu falei, gente, acho que eu quero ser bióloga, descobrir coisas diferentes, geneticista. Eu tinha uma curiosidade, assim, genes recessivos, né? Assim, cor de olho, coisa que a gente aprende quando a gente já está bem na escola mesmo, né? E aí a minha irmã, que está aqui, Cláudia Gamboa, maravilhosa, minha musa, inspiradora, já era designer. Eu falei, cara, não vou fazer a mesma coisa, não. Duas designers em casa não vai rolar. E eu vou fazer, então, biologia. Aí comecei a fazer biologia, mas no meio do curso, até tem uma pequena interrupção, assim. Tem um super pesquisador que foi da minha sala, um Sean Stevens. Ele está sempre dando entrevista, foi meu contemporâneo na biologia. Então,
No meio do curso, eu falei, gente, eu vou ter que morar fora do Brasil. Se fosse hoje, eu ia falar que ótimo, que eu vou morar fora do Brasil. Mas na época eu não achei tão ótimo sair do Brasil. E aí tinha umas dificuldades. Ser pesquisador no Brasil era meio complicado. Hoje em dia talvez seja um pouco melhor. Eu estou bem fora desse mercado, então não sei. Mas era bem confuso, assim, bem pouco estimulante você ser pesquisador. E realmente esse lado artístico que eu achava quando eu comecei a fazer biologia, que eu ia conseguir fazer em paralelo, eu jovem não consegui levar as duas coisas. Eu tinha intenção de fazer em paralelo a parte artística e biologia. Isso eu não Assim, hobby, né? Eu pensava sei. assim, eu vou fazer como hobby isso, faço coisas no Parque Lage, eu moro no Rio de Janeiro, que tem, né? É. Muita coisa. Posso fazer coisas que me estimulem lado artístico e vou fazer biologia. Mas olhando para a carreira de bióloga naquela época, eu comecei a não me conseguir me projetar, me ver no futuro sendo bióloga. Aí eu falei, não é isso que eu quero realmente. Aí eu fui procurar, falei, não, gente, eu vou ser designer também, né? Tudo bem. Cláudia A Gamboa, irmã, minha musa inspiradora. Quê? eu falei, a irmã que me perdoe, não vou competir com ela, mas eu vou Nunca, seguir. e é interessante isso, que eu nunca houve essa coisa da competição, realmente. Assim, acho que existe um respeito que nós construímos, porque eu fui por um caminho diferente do dela quando eu então fui designer, né? E depois fui crescendo nessa carreira. Nós nunca competimos, sempre trocamos, mas nunca competimos. Então a gente somou. Até a minha marca profissional, minha linguagem, né? Muita coisa que eu faço, ela que faz para mim, porque apesar de eu ser designer, sabe aquele santo de casa? Nunca fica bom. Eu vou fazer, acho que não pode, não é bom, não ficou legal, ficou crítica. Então eu peço ajuda para minha musa e ela faz para mim. Sempre desde o início, né? Fez a minha primeira marca, revisão de marca, fonte, tudo. Mas aí eu falei, não, vou fazer realmente. Aí eu parei biologia no meio, né? Tranquei, fiz a faculdade de design e aí comecei a trabalhar como designer. Então, quando você entra, né, para um escritório, eu comecei logo num escritório que estava pequenininho, que depois virou um mega escritório, que eu fui sócia, um dos maiores de branding do Brasil, virou até agência. Mas ele era bem pequeno. Então, no início, era tudo era descoberta, né? Então, foi bem bom assim o início como designer. Mas acho que com o passar dos anos, acho que a pressão do mundo corporativo e esse escritório especificamente tinha um ambiente mais de maior pressão e eu era muito sensível a essa coisa do ambiente, né? Que hoje em dia, eu trabalhando com organizações, eu trabalho muito, né? Confiança dentro das organizações, ambientes tóxicos, como é que você trabalha para ter, né, que os grupos trabalhem juntos e bem. Mas na época, sabe, imagina, 20 anos atrás, não se falava sobre isso, não se falava sobre coaching. Quem tinha crise de carreira ficava na crise, né? Ia chorar no colo do terapeuta, porque não tinha. Eu tive que chorar no colo do meu muito tempo e ele não chegou para mim. Por que você não faz um processo de coaching? Porque não existia difundido, né? Claro que existia, mas não era conhecido. E eu tinha uma angústia, uma insatisfação, eu não sabia o que é que estava acontecendo comigo. E mais tarde eu descobri que eu vivia dentro das duas organizações, embora fossem grandes, e depois na outra que eu fui sócia, depois, né, dessa primeira, eu fui sócia de duas. Eu tinha muito espaço, muita liberdade, que é um valor para mim, muita autonomia, mas eu percebi que eu estava vivendo contra valores todos os dias. Isso me fazia muito mal, mas você só sabe disso, só entende isso se conhecendo. Então, assim, quando você começa a ter um mal-estar, alguma coisa está desencaixado, passa a se olhar, se percebe. E também, quando você está no início da vida, você tem um tipo de visão de mundo, e o mundo é um, né? Eu tinha 17 anos, imagina, muitos anos atrás, quase 30, né? 29, eu estou com 52, vou fazer. Já estou antecipando. O mundo era um, imagina, quase 30 anos depois do mundo. Então, quando É, você está com 17, você tem uma visão de mundo e acontece aquelas profissões daquele momento, né? Agora, milhões de coisas mudaram em relação à carreira. Então, quando você começa a sentir essa angústia, a saída é você olhar para dentro, não olhar para fora, porque de fora sempre vem muito conselho, muita
muita fórmula pronta, que não existe, na verdade, porque cada um é um, né? É, Então, comecei a essa, olhar para dentro. essa coisa também do início da carreira, né? A gente começa muito novinho, né? A gente é muito inexperiente. Eu acho que junta muita coisa. Para começar, na época que a gente começou lá atrás, não se falava em nada disso. Negócio de ambiente tóxico, isso ia ser considerado até uma frescura, né? Assim, Sim. Hoje em mimimi. dia, o que a gente fala de assédio moral não existia. Não, Nossa, o que eu sofri disso aí, abafa o caso, não existia. eu sofri Nossa, Eu sofri muito assédio moral e eu tive que lidar com alcoolismo em equipe e situações assim, de ataques pessoais até. Na verdade, todo mundo fingia que não via, né? Todo mundo deixava isso pra lá, porque, né? Mas eu acho assim, que quando a gente começa a nossa vida, você ainda está se ambientando ali, você está entendendo aquele ambiente, você está se entendendo naquele ambiente. Tem a questão da grana, que também, claro que é, interfere, né? Assim, a gente começa a ganhar algum dinheirinho que até então você não ganhava. Isso tudo eu acho que vira um bolo, que depois é difícil você desatar aquele monte de nó que tem ali para você começar a separar e entender o que está acontecendo. Então, eu até posso imaginar que, assim, embora eu tenha até passado por esse tipo de situação de assédio moral também, acho que todo mundo em algum momento da carreira passa, né? Assim, isso também, no meu caso, nunca interferiu na minha questão profissional, jamais. Isso, assim, eu nunca deixei de estar feliz e estar ali assim, de acordo com aquilo que eu queria, apesar disso, né? Então, mas aí, com que idade você começou a perceber isso? percebeu o incômodo? É, Olha, perceber que o incômodo, assim, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo agora, eu não vou conseguir fazer durante mais muito tempo, mas eu arrastei isso, porque eu não sabia como, né? Eu falava com as pessoas e não tinha. Realmente, assim, o mundo mudou muito em relação a isso, né? A gente vê que tem muitas pessoas são insatisfeitas com o que elas fazem profissionalmente e tem jeito. Mas na minha época não tinha tanta facilidade como a gente vê hoje, né? De processos de coaching, processos em grupo, outro tipo de acesso à informação. Na minha época não tinha. Eu tinha já um filho pequeno, e aí é isso que você falou. A gente tem. Eu trabalho muito com meus clientes algemas de ouro, né? Quando você já está num estágio profissional onde você tem muito reconhecimento, no meu caso era bem isso. Eu era sócia, então eu tinha um prolabore alto. No último encontro, no meu último, na minha última empresa, eu tinha um prolabore alto, eu tinha autonomia, eu tinha respeito, era bom nesse sentido, mas o que eu fazia não me dava retorno emocional positivo, digamos assim. Na balança eu ficava triste. E porque tinha contravalores. É só com autoconhecimento que a gente entende. Mas com 30 anos, então, voltando, ainda estava na empresa 1. Vou chamar a empresa 1 e empresa 2, que eu não quero ficar aqui mencionando o nome de empresa, nem de marca, porque eu trabalhei com branding, né? Então a gente pode falar alguma marca que eu não quero. Isso tem a ver comigo, né? De dentro para fora e não de fora para dentro. Então, quando eu estava na empresa 1 ainda, era uma relação difícil que eu tinha assim, com o ambiente. Muitas pessoas tinham também. Mas eu tinha esse incômodo e eu olhava e falava, gente, eu quero trabalhar com gente. Eu não quero trabalhar com marca, né? Eu quero trabalhar com uma coisa que seja verdadeira, não é, com, com uma construção, né? Assim, porque, na verdade, quando você faz um trabalho de branding, você cria ali uma narrativa, né? Você cria ali um storytelling para aquela marca ser mais consumida. Você cria demandas que, de repente, a pessoa nem teria, né? Ela nem sabia que ela precisava disso. Mas você acaba construindo uma narrativa para isso. Eu falava, gente, não pode ser possível que eu estou estimulando o consumo. Eu tinha, assim, um incômodo. Isso com 30 anos. Mas eu não sabia o que fazer. Então, é aquela coisa. Todo dia você acorda, vai, fica triste, volta e fica se questionando e não entende. Eu não sabia que ajuda eu poderia contar. E aí você acaba escutando, né? Minha filha, você tem um filho para criar, né? Tem toda
Você vai sair desse lugar onde você tem um bom retorno, já é sócia também, financeiro. É um dos lugares que as pessoas... Tem pessoas lutando para estar no lugar onde você está e você está reclamando de barriga cheia. Tem muito isso, a gente escuta isso, né? Parece que é ingrata, né? Você, que ingratidão. Exatamente, parece que você é ingrata, enfim. É. E não é nada disso, né? Assim, eu tenho muita gratidão pelos dois. Tudo que eu sei hoje, assim, em termos de organização, porque eu vivi, eu devo a esses dois lugares que eu fui sócia. Assim, não tem nada a ver com o lugar, e até com as pessoas. Até as pessoas mais difíceis me ensinaram muito, né? Eu tenho uma super gratidão por todos os momentos difíceis, porque eu só posso apoiar pessoas que estão vivendo em ambientes tóxicos, com talvez lideranças. Hoje em dia a gente chama de liderança, né? Antigamente a gente chamava de chefe. Uhum. As palavras vão mudando, né? Com lideranças mais difíceis, porque eu tive, né? Apesar de ser só lideranças que foram mais complicadas e lideranças que foram ótimas. Então dá também, a gente vê que dá para mudar. Mas no meu caso, que eu vi, assim, eu mudei de escritório, né? Mudei de sócio, digamos assim, mas a insatisfação não mudou. Continuava. Continuava. Embora o ambiente fosse muito melhor, né? A empresa 2, digamos assim, eu tinha voz ativa, eu podia, de alguma maneira, construir o meu trabalho, né? O que eu queria ali, o que a gente chamou de job crafting, eu poderia ter sugerido. Uhum. Mas eu continuava trabalhando com ilusão, porque branding é a construção de marca, algumas maravilhosas, né? Como a marca olímpica que eu participei, está aqui. Então, realmente, o movimento olímpico ele tem um propósito por trás que ele é verdadeiro, né? Realmente, o atletismo salva vidas. Tem lá a marca paralímpica também, que são meus xodóis de vida. Depois que eu fiz desses dois projetos, eu falei, gente, eu posso ir, né? Eu posso realmente, já fiz o que eu deveria fazer aqui nesse ambiente, dá para eu ir. Então, a gente tem, né, várias marcas que são legais. Isso, né, a marca olímpica é uma marca que, de fato, tem um propósito super iluminado por trás. E assim, imagina se todas as marcas fossem assim, só que não é. E quando você é empresário, você não pode, sem uma folha de pagamento gigante, sem pessoas, você não pode ficar, né, dizendo, essa aqui eu não quero trabalhar. Se você decide que você quer trabalhar numa direção, você tem que ir lá all over, né? Você tem que ir fazer. E aí, de fato, eu comecei a falar assim, cara, não vai dar para seguir com essa insatisfação, porque eu estava ficando doente. Aí o corpo começa a falar, né? Aí é muito interessante, porque eu tive, hoje em dia, eu também sabendo como as informações mudam, né? Eu tive 2 burnouts, não diagnosticados no sentido que o médico nunca me falou assim, você está tendo um burnout. Mas hoje, estudando e trabalhando como medical coach também com pessoas que estão com estresse crônico, né? Porque o burnout é o estresse crônico conectado ao ambiente de trabalho. Eu sei que tudo que eu sentia no meu corpo, que o meu corpo falava assim para mim, eu não quero que você entre nesse lugar mais. Eu entrava, eu tinha taquicardia. É muito louco. O teu corpo te expulsa do lugar. Beto, você não vai fazer nada em relação a isso para sair de onde você está. Eu vou te mandar material para você poder entender. Então, meu corpo me dizia, sai daí. Aí eu entrava, sentava e trabalhava. Né? Tinha dor de cabeça. Aí ia parar na clínica São Vicente, aí o médico me falava, você não tem nada no coração, seu coração tá ótimo. Moço, mas ele tá a 120 deitada na cama. Mas você não tem nada. Aí você vai procurar, né, o médico e tal. Fiquei com pressão alta, que é uma da pressão interna, né? O coração fala, não vai rolar. Então, sem passar a ouvir realmente. Acho que o meu corpo, ele falou comigo várias vezes, até eu acreditar, eu entender que não dava mais, que eu precisava buscar uma alternativa. E aí eu fui procurar uma coach. No meu caso, né, eu não tive um insight sozinha, eu não sabia, porque eu olhava para frente e falava, esse caminho não é próspero em termos de saúde física, mental e emocional. Esse caminho que eu tô, ele é próspero financeiramente. Não emocional, mental, espiritual, nada disso. Fala. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, já que a gente está aqui falando, e isso as pessoas precisam entender e levar isso muito a sério. Né? Primeiro, o corpo da gente realmente fala. A gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir. Segundo, não adianta a gente ouvir também e ignorar. Tomar uma aspirina, tá com dor de cabeça, toma uma aspirina, tá com pressão alta, toma um remédio para pressão. O que esse corpo tá me dizendo? Cala a boca, a gente usa muito isso, né?
É. Entender o seguinte, eu acho que é claro que eu acho que a gente precisa, dentro desse contexto, entender o que que é um momento de crise, né? Que eventualmente você pode, num momento de crise, ter esse. Eu tinha também ataques de ansiedade, insônia, mas que eram momentos, sabe? Que não era uma coisa assim que definia assim a minha vontade ou o meu amor por aquela profissão, por exemplo. Era um momento que era um momento mais desafiador, ou que me provocava algum tipo de angústia, mas não tinha nada a ver com a carreira em si, né? Agora, se você realmente está no momento que não tem nada a ver com a crise, se é uma crise constante, aí já não é mais uma crise, né? Não é uma Aí crise, é é uma uma coisa. constância, né? Tem algo muito errado. Você está sempre assim e sempre me questionando, tem alguma coisa errada. E também tem uma coisa, né, Paty? Você vai mudando ao longo da vida, porque o mundo vai mudando, como a gente já falou. Então, assim, você se projetar, se você se projeta fazendo o que você faz hoje, sei lá, os próximos 5 anos, 10 anos, e isso não te traz um contentamento, tem algo errado. Você precisa começar a plantar hoje a semente daqui a 5 anos, 10 anos. Você tem que se visionar no futuro feliz e não arrastando corrente, né? Então eu me via, embora, né, eu tivesse uma equipe super bacana, né? Eu sou, enfim, super próxima de quem eu fui chefe na época, mas líder, super legais, assim, e fui coach de várias pessoas que eu fui líder, eu depois vieram fazer trabalho de coaching, porque o trabalho de designer, ele tem ele é um trabalho que a pessoa tem uma vida curta. Uma empresa não contrata um designer com 50, 60 anos. É difícil, não é nem etarismo, não. A gente vai ficando mais lento mesmo, e aí tem, né, mais dificuldade de usar os programas mesmo. As coisas vão ficando mais rápidas e a nossa cabeça vai ficando um pouco menos rápida, né? Normal, como o corpo. Eu virava noite. Tem uma necessidade de virar muita noite. Quem trabalha com isso vira à noite. Eu virei muita noite. Hoje, se eu viro noite por algum motivo, eu fico até surda no dia seguinte. Fico zoada, zureta. Falei, gente, não dá mais, não dá. Tem um período que você aguenta, né? Esse tipo de profissão. Então, fui depois coach de várias pessoas. Então, é isso, né? Chega um momento que você precisa pedir ajuda se você não teve um insight. Porque às vezes a pessoa tem, né? Ela observa as coisas que ela gosta, desde que ela era pequenininha, ela passa a olhar mais para o mundo, ela fica curiosa em relação a si. Pode ser que ela tenha um insight e comece a plantar as sementes. Eu tive um insight, vou fazer psicologia com 30 anos. Não deu naquela época. Eu queria trabalhar com gente. Uhum. E então fui procurar ajuda realmente de uma coach maravilhosa, que eu também chamo de musa inspiradora. Eu tenho várias musas inspiradoras. E eu me vi ao longo do processo, né, me descobrindo de uma forma que eu não... Realmente, eu tinha baixo... Apesar de eu ter feito astrologia, que também é uma coisa de autoconhecimento bacana, eu quis ser astróloga em algum momento, nessas buscas, né? Tentei nesse caminho, estudei bastante. Então, eu fui, de fato, buscar essa coach. E no caminho, eu falei, gente, isso que ela está fazendo comigo é muito maravilhoso. Eu entender o que faz sentido para mim, não faz sentido para mim, quais são os meus valores inegociáveis. Eu acordava todo dia para vivenciar valores inegociáveis. Era isso que estava me envenenando, Paty. Uhum. Literalmente. Então, assim, quando você um valor para mim é verdade. Eu até É. te falei isso quando a gente conversou, né? Assim, eu posso, né, me confundir, eu posso eventualmente falar uma coisa que não é 100% verdadeira, mas eu vou tentar ao máximo ser verdadeira em tudo que eu faço. E o trabalho de branding, ele é uma construção com o intuito de venda, no final das contas. Isso é a minha visão, tá? Outras pessoas dirão outras coisas. Eu estou dizendo para mim como ele é. Eu Uhum. trabalhei 20 anos com essa perspectiva. E você constrói coisas que as pessoas não precisam. Eu vou te dizer, assim, uma vez eu viajei para o México para fazer um trabalho assim, super relevante para a empresa que eu era sócia, imagina. Preciso fazer Uhum. esse trabalho fechado. Trabalhei com a classe assim, D mexicana, as pessoas assim, passando fome. E eu tinha que inventar, né, junto com o meu time, uma história que fizesse sentido para a pessoa comprar aquele sabonete, achasse que aquele sabonete ele era muito importante na vida dela, né?
ele era o mais caro do mercado, mas eu tinha que construir essa narrativa. E ela, às vezes, ela deixava de comprar Comer. comida, né? Comida para a família para comprar esse sabonete. Gente, isso não pode ser certo. É uma coisa muito errada. Eu voltei deprimida de lá. Juro, eu fiquei de cama uns 3 dias. Mas eu só descobri que era quando eu fui pesquisar né, os meus valores. Então, verdade é um valor. Esse tipo de coisa, né? Quando você sustenta, isso aí é uma coisa que te fere por dentro, Isso. sabe? Você tá ali vendendo uma coisa que você sabe que a pessoa não precisa, você sabe que a pessoa nem deveria comprar. E você é obrigada a coisa aí. E isso aí é realmente uma coisa que eu imagino quanto deve ter te incomodado, Fiquei né? doente, né, Paty? Fiquei com pressão alta, fiquei com taquicardia. Isso que eu te falo. Eu voltei doente no México mesmo. O meu corpo falava para mim, sai daí. E eu tomava um remedinho, né? Nunca tomei nenhum remédio psiquiátrico, não tenho nada contra, mas não tomava um remedinho que eu digo. Levanta e vai lá e faz. Né? Uhum. Tomava um remedinho para pressão. Esse ficou comigo para sempre, há 20 anos que eu tomo, porque fiquei com essa sequela, né? É. Mas toma um remedinho que eu digo, toma um remédio para dor de cabeça, tá com dor de cabeça, toma um remedinho, né? Meu É. corpo me expulsava daquele ambiente muito fortemente, até eu escutar. E aí, ó, dá aquele alívio. E aí eu procurei essa coach, né? E o que ela estava fazendo comigo, esse processo incrível de me conhecer, entender os meus valores, foi tão revolucionário que eu falei, é isso que eu quero fazer com as pessoas. Todo o meu trabalho de branding, que é entender como são as marcas e como que elas podem se melhor posicionar no mundo, tem a ver com isso que essa pessoa está fazendo comigo. Eu não vou jogar nada do que eu estudei, do que eu pratiquei até hoje fora, vai me agregar e eu ainda posso ajudar pessoas que estão perdidas tanto quanto eu estive, e talvez sofrendo menos tempo, né? Eu demorei 12 anos para começar a fazer minha formação e aí 15 anos para fazer a transição total, né? Uhum. E é muito tempo de sofrimento. Não tinha como não ter sequela, né? É Então, porque aqui. você não pôde fazer uma transição assim como a gente imagina, porque quando a gente se dá conta do tamanho do desconforto, a vontade que você tem é de virar a página de uma vez só. Só que no mundo real isso é muito difícil, porque a gente tem as responsabilidades, a gente não pode pegar e sair, tipo, né? Tipo, a pessoa suicida praticamente, né? É. Pede demissão e sai de tudo e amanhã não tem nem o que comer. Não pode ser assim. Não, não pode. Na verdade, assim, eu também trabalho muito com as pessoas que me procuram para a transição de carreira, né? Uma das coisas que eu faço transição de carreira é fazer isso de forma planejada. Acho que o passo 1 é você se conhecer e entender aquilo que faz sentido para você. E depois planejar essa transição, né? Algumas pessoas têm essa ilusão, né? Quando eu descobri, eu vou jogar tudo pro alto. E não é assim. Primeiro que se você muda de trilha. No meu caso, eu mudei de trilha profissional, né? Às vezes a pessoa descobre num processo de coaching que o problema não é a carreira, mas o lugar. Uhum. E às vezes ela descobre que não é nenhum lugar, é a maneira como ela se relaciona com o trabalho. Então, tem várias descobertas. Por isso que o autoconhecimento é a fase 1 de um processo de coaching. Você precisa entender o que está pegando e como que você se relaciona com aquilo. Uma Não coisa necessariamente você vai mudar de trilha, né? é, Fala. isso que você falou agora sobre a maneira como a gente se relaciona com o trabalho, isso também é uma coisa que eu acho muito importante, porque, por exemplo, eu adoro o que eu faço, adoro. Mas eu já me peguei tão intensa, tipo assim, trabalhando tanto, que chegou uma hora que aquilo começou a não ter mais muita graça. Mas a culpa era de quem? Era do trabalho? Não, era minha, da minha falta de freio, né? Então, assim, eu acho que até essa coisa, assim, de você entender a sua responsabilidade nisso tudo, isso é importante, porque quantas vezes a gente vê pessoas que mudam de carreira, de emprego 1 milhão de vezes e não são felizes em emprego nenhum, ou que vão levando de um emprego para o outro os mesmos problemas, porque na verdade o problema está nela, mas Isso. ela está terceirizando, ela está achando que é do trabalho. Não, é dela. Tem gente que faz isso no casamento também, né? Vai mudando de marido e vai levando o mesmo relacionamento, porque é ela que vai fazendo isso. Então, essa coisa que você falou quer dizer, não só você vê. Olha aqui, desculpa, para tudo. A minha musa inspiradora, Leia Kogut, olha que me ajudou a sair do buraco. Olha, prazer, eu já vi muito falar de. Maravilhosa, minha coach divina, eterna.
Aqui Mas entrou. eu tava só te falando o seguinte, que é uma coisa que parece tão simples, mas na verdade não é. É muito complexo, porque você tá. A cabeça fica. Parece que está enevoada, né? Tipo assim, você não tem uma visão clara do que está acontecendo, porque você já está sofrendo os efeitos daquele. No seu caso, era até um burnout, né? Mas, enfim, daquela infelicidade que você estava tendo e que fica difícil você entender. Afinal, o que está me incomodando? Eu não gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço, mas eu não gosto de onde eu trabalho. Ou eu gosto do que eu faço, eu até gosto de onde eu trabalho. O problema é que eu não tenho limite. É muita coisa, né? E, Paty, às vezes dói olhar, sabe? Então, muitas Sim, pessoas, né? Às vezes, você falou até, você fica na zona de conforto, que é desconfortável, mas ela é conhecida. Então, exige uma certa coragem você parar para se olhar. Mas, olha, não tem outra saída, porque em algum momento a dor de ficar igual vai ser maior do que a dor de transformar. Então, vale a pena parar para olhar né, deixar de lado o que o corpo está falando, né? As emoções, a gente às vezes não dorme, não sabe o que que é. É importante e sempre que possível pedir ajuda, se necessário, né? No meu caso eu precisei e a Leia foi fundamental para isso, né? Então, como eu falei, né? Eu comecei a ver que eu podia fazer aquilo que ela estava fazendo comigo, porque aquilo era como se fosse um processo de cura, né? Que você começa a entender. Até tem um cliente meu que fala assim para mim: Nossa, isso que você está fazendo é um mental healing. Eu nunca tinha escutado, eu achei interessante. Ele é de fora do Brasil, ele é brasileiro, mas ele mora fora. Ele falou isso, eu falei: Que interessante você tá entendendo isso, porque de fato é um processo de cura de pensamentos, né? No final das contas, cura não milagrosa, né? Através da consciência, porque a consciência muda tudo, né? É uma cura da relação sua com a coisa. Então, é uma melhoria, digamos assim. Até perigoso falar de cura, porque como é que as pessoas. Agora, coach cura. Qualquer coisa que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado, né? Não é isso, gente. É uma melhoria da forma como você se relaciona, enfim. mas olha, mais ou menos, eu acho que as pessoas também, elas têm que parar de ficar buscando essas pegadinhas nas palavras. Óbvio que é uma cura. Óbvio que é uma cura. Acho que você tinha uma relação adoecida, sim, com a Sim. questão, e você, graças a Deus, conseguiu em algum momento perceber que tinha alguma coisa ali que não, de fato não estava bom e que não podia seguir adiante, apesar da questão financeira, apesar de você ser bem-sucedido, apesar de ter um filho para criar. Você percebeu que eu, tipo assim, ou eu vou cuidar disso, ou amanhã eu posso, sabe-se lá o que podia ter acontecido com você. As pessoas morrem até de coração, se suicidam por causa desse tipo de coisa. Deus me livre. É. Não, sim, mas acontece. Sim. A quantidade, você nem aconteceu. Você também fez uma transição de carreira, né? Que você era advogada. Quem está entrando aqui não sabe que Paty Musa também maravilhosa, que ajuda as pessoas a ressignificarem a vida, foi advogada em algum momento e agora mora nos Estados Unidos, né? Já estou fazendo aqui o Cara, seu, a sua apresentação, mas é isso, né? Em algum momento você percebeu que existia uma necessidade de mudança, mas você teve condição, né, coragem para mudar. Então é isso, assim, é você perceber também o que é que não está legal e aí construir, aí, no meu caso, né? A Leia foi fundamental, um plano de desenvolvimento consistente para eu fazer essa transição. Porque no meu caso, eu quis mudar de caminho profissional, né? E aí eu tive que fazer um planejamento financeiro, porque quando você começa uma nova carreira, que hoje eu sou sênior no que eu faço, digamos assim, que eu já faço há 10 anos. Mas na época, eu era nova entrante, eu era sênior no que eu fazia. Então você tem que se planejar. Você não entra no mesmo patamar, né? Quando você começa uma nova profissão, se você mudou de carreira, né? Então você tem que fazer um planejamento financeiro. Se você não tem condição de jogar tudo pro alto, você tem que planejar. Você tem que ir construindo o seu nome e o teu networking nessa nova carreira. Então, ela até me ajudou muito, assim, me apresentou para as pessoas, porque era o mesmo nicho que uhum. ela ocupava, né? Enfim.
para você ir começando a construir novos relacionamentos, né? E ter repertório nesse novo lugar que você vai ocupar antes de você sair de onde você está. Então, eu fiz durante um bom tempo paralelo, né? O meu início, eu era consultora de construção de imagem, né? Fazia parte de uma consultoria de branding, aí fazia isso em paralelo a coaching. Eu comecei como coach, fiz isso durante uns 5 anos somente, né? Não queria trabalhar para a empresa, tava com aquela coisa assim, não, eu quero só trabalhar para pessoa física. E aí eu percebi uma coisa muito interessante, aí até bom todo mundo que está aqui entrando ou quem vai acessar depois, né? A gente tem muitos talentos na vida não revelados, gente. Assim, é muito incrível que a gente tem que estar atento para, né, como eu falei lá no início, eu tenho talento para coisas manuais. Isso é fato, eu tenho facilidade, né? Eu tenho um talento para cuidar e para me relacionar com pessoas que estavam com alguma questão de saúde. Eu tenho uma facilidade, quando as pessoas entram em pânico, eu fico muito calma. Isso eu percebi, eu falei, gente, que coisa interessante, né? As pessoas estão entrando em pânico e eu tô calma. Nossa, será que eu posso fazer com esse talento, né? Para que me serve este talento? E aí eu vi, né? Apareceu, não, nada por acaso, eu estava atenta a esse meu talento, né? As pessoas me chamavam para ir fazer exame. Tem uma amiga minha super querida que eu sempre levava a mãe dela para fazer exames, enfim, o pai, com muita facilidade, porque ela sempre estava viajando. Quando acontecia alguma coisa, ela não tinha irmã. Aí, pô, eu era irmã emprestada e ia lá e ajudava. E eles gostavam muito. Aí apareceu um treinamento de Medical Coach, no Medical Coach Institute de Israel. Eu falei, o que será isso? Deixa eu investigar. E foi ótimo, foi a minha segunda formação de Medical Coaching. Hoje em dia eu digo que eu tenho um, um caldeirão, digamos assim, né, de recursos maior para trabalhar com os clientes. E por isso que eu trabalho hoje também, aí você estando atenta a você, né, com pessoas que estão com estresse crônico. Esse nicho me atraiu porque eu tive estresse crônico, né? Então, e se eu não tomar cuidado, eu me dirijo para ele, porque eu tenho muita facilidade de entrar no looping de trabalhar excessivamente e tal. Então, o fato de eu trabalhar com isso, estudar isso, me faz ficar bem, assim, me faz estar sempre atenta a mim. É. Então, o mundo organizacional eu deixei ele de lado, estacionado durante um tempo, mas eu vi que as pessoas nas empresas estavam sofrendo. E o processo de Medical Coaching me ajudou a perceber isso. Falei, gente, espera aí, isso é um preconceito meu e eu preciso estar mais conectado com o que as pessoas estão sentindo agora. Porque quando eu trabalhei há, sei lá, 10 anos atrás, era de um jeito e tinha um formato. As coisas estão mudando, né? Eu era chefe, agora tem líder. Os nomes e as dificuldades vão mudando também. Aí a Leia, que está aqui também maravilhosa, me chamou para fazer parte do Ecossocial, que hoje em dia eu sou associada, né, que é uma consultoria que já tem, é uma rede, né, de consultores, vai fazer 20 anos. Eu falei, eu preciso voltar para o mundo organizacional, eu preciso me amigar de novo, né, eu preciso me aproximar dele para ver como é que estão as dores lá. Não dá para eu só escutar. Então, hoje em dia eu faço trabalho dentro das empresas também, um trabalho que eu amo de saúde integral. Como é que a gente promove, né, saúde integral dentro das organizações. É um trabalho que me dá muita felicidade, assim, ver que as pessoas estão, de alguma maneira, lidando com o dia a dia de forma mais adoecida e vão, de alguma maneira, ressignificando isso e podendo trabalhar melhor e colocando limite também, né, Paty? Porque É. dizer não é muito difícil e a gente tem que aprender. Então, eu, de fato... E isso é tudo muito conectado, né? Eu vejo muita gente até que participa do Link. Isso eu costumo falar, a gente normalmente é intenso. A gente é intenso em tudo, né? Tipo assim, a pessoa que tem essa intensidade toda para trabalhar, muitas vezes é intensa assim para comer, ou acaba sendo intensa assim para outras coisas, para comprar, e a gente precisa, sabe, respirar e se reconectar com a gente mesmo e voltar para um centro onde você realmente segure as rédeas de tudo isso, abandonar os medos, né? O medo de falar um não, ou, principalmente para a gente mesmo, né? Mas também para os outros, o medo tem gente que acha
E se botar limite, se não falar aquele sim, se deixar ser abusada, por exemplo, no ambiente de trabalho, por exemplo, vai ser demitida. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Muitas vezes, inclusive a equipe inteira precisa que alguém coloque um freio, que alguém. Eu estou vendo isso muito agora, né? E começou esse trabalho remoto. Antigamente as pessoas tinham hora para entrar, hora para sair. Agora não, agora trabalha o dia todo, ninguém mais. Assim, você está ali 24 horas por dia, então à disposição. Não pode mais não poder fazer uma coisa. Não, sabe aquela coisa? A pessoa marca uma reunião na hora do jantar. Ah, pelo amor, né? Tipo assim, num caso de emergência, ok, mas não é porque ela está trabalhando de casa que ela passou a ser uma escrava do trabalho dela e não tem mais o momento dela de descansar, de fazer o que ela quiser. E as pessoas têm essa dificuldade, né, Beta, de falar esse não, e aí vem esse medo e essa insegurança, e no final das contas o ambiente inteiro fica adoecido, né? Então, a gente fala de saúde integral porque é o sistema, né? Quando a gente fala de saúde integral nas organizações, é o sistema como um todo, né? É o indivíduo, é o time, é o líder, é o RH, tudo faz parte do sistema e a gente também tem o contexto, né? Nesse caso, a gente está falando de um contexto de muitas pessoas tendo que trabalhar de casa em função do coronavírus. E essa coisa da imprevisibilidade que o coronavírus nos trouxe, o cérebro humano não está preparado para a imprevisibilidade, né? Então as pessoas têm sofrido muito, eu tenho trabalhado muito isso, assim. A gente não tem controle, a gente acha que a gente não tem, né? E essa falta de controle deixa a gente bem fora do nosso centro, né? Então, isso tem sido. Eu tenho trabalhado muito. Agora, você falou uma coisa interessante desse não, da gente achar que a gente não pode. Eu trabalho muito sabotador. Uhum. Sabotador, né? O crítico interno, se você falar, você vai ser demitido. Eu coloco o nome junto com o cliente. Eu coloco, não. Ele coloca o nome do sabotador dele. A gente cria uma personalidade, que é uma parte dele que realmente acredita nisso, traz pensamentos automáticos, que faz ele acreditar naquilo piamente. Então, eu trabalho muito sabotador. Eu fiz uma sessão ontem linda com uma cliente. Ela falou, nossa, eu adorei esse exercício. Ela deu um nome engraçado pro sabotador dela, até um nome duplo. Uhum. É uma mulher, enfim, né? Às vezes pode ser homem. É. E a gente dorme e o sabotador tá lá, né? A gente acorda e ele tá lá. A gente precisa E tem aprender a lidar com ele, né? aprender a identificar o sabotador, dar o nomezinho para ele, negociar com ele e entender que ele está ali à espreita, né? Ele é um comportamento que tende a se repetir. Quer dizer, não, você acaba se comportando repetidamente daquele jeito porque tem aquela voz ali que fica Sim. toda te cutucando. Eu falo, gente, não tem nada a ver com espírito, não tem um, como é que encosto, né? Deus me livre, não é nada disso. Todo mundo tem, chama pensamento automático. É, É uma parte da gente que tem, a gente tem que agradecer, porque na verdade ele vem nos alertar de coisas, só que se a gente não aprende a lidar com o sistema, a gente é travado, porque ele vem proteger, né? Proteger a gente de por exemplo, ser demitido, né? Não vai lá que você vai ser demitido, né? Então, ele de alguma maneira trabalha para nos proteger, mas nos freia muito, né? Então, a gente tem que aprender a entender as mensagens e buscar o que de verdadeiro está sendo falado. Como é que... Engraçado que o sabotador, ele projeta sempre uma coisa futura, sem provas, e sempre não digo, mas muitas vezes catastróficas. Então, se você for disser não, você será demitido. Como é que eu sei? de Se de onde veio? repente eu colocar limite de uma forma bacana, como é que eu sei que eu vou ser demitido? Talvez eu seja respeitada e não demitida, né? Pode ser Exato, completamente diferente. Se eu exato. começo a colocar limite, gente, tudo é sobre a gente se valorizar e entender o nosso valor. Se a gente entender o nosso valor, souber fazer, né? Colocar os limites, o outro passa a enxergar a gente diferente. Se a gente tá o tempo inteiro negociando a aceitação, e é difícil. Às vezes a gente cai, levanta, sacode de apoio e dá a volta por cima. Porque isso é um aprendizado, né? Aprendizado de vida. Como é que eu não negocio, gente, isso? Como é que eu coloco o limite? Como é que eu digo não de uma forma, né, genuína, verdadeira e bacana? E ganho o respeito do outro, né?
Isso aí, na verdade, é uma coisa que a gente não aprendeu a fazer. Eu acho que a maioria de nós não aprendeu a fazer. A gente, pelo contrário, eu, pelo menos, aprendi. O que é bonito é você falar sim. Né? Isso é bom. A gente E, aprendeu, Paty, que é assim, engole o choro, né? A gente não aprendeu é, isso. Pequena, tá com alguma coisa, engole o choro, vai lá, faz. É isso. é. E essa coisa do trabalho, assim, eu acho que. Não sei como é que foi para você, mas eu advogada, o que que advogado faz? Principalmente no início de carreira. Trabalha sem parar. Olha, eu ficava no escritório até 10 horas da noite e ainda saía levando uma sacola, as coisas para casa. Achava realmente que eu precisava fazer isso. E que só assim eu seria valorizada, né? E hoje a gente vê que não, cara. O que que eu, pelo menos, percebo? Que quem que todo mundo admira? Todo mundo admira aquela pessoa que consegue trabalhar, mas consegue ter a vida dela, pessoal, fazer a ginástica, tá? É aquela pessoa que está mais inteira. Não é aquela pessoa que não tem vida. Sabe aquela pessoa que você chega no trabalho, a pessoa tá lá, e quando você vai embora, a pessoa ainda está lá, e você ainda brinca, você dorme aqui, né? Por quê? Porque é uma pessoa que, obviamente, ela não tem freio. Ela não tem freio, Sim. né? E isso é uma coisa que ela precisa ter, chega uma hora que a conta vai pagar. Então, Paty, mas quando essa pessoa é o teu líder, ele cria também, né? Ele cria ali um padrão que todo mundo acha que tem que seguir. É, Entendeu? Então, assim, também te olha de. Eu sei porque eu já tive isso, né? Assim, se eu saía no horário, todo mundo olhava, por todo mundo olha. exemplo, né? Então, assim, você tem que buscar também organizações, se você trabalha para organizações, que respeitem, né, os seus valores. Nesse caso, né, é um horror isso, né? Respeitem a individualidade, enfim. É difícil quando você tem os modelos, né? Fulano é que veste a camisa. Tem isso também, né? Se você É, não vira à noite, não dá, tem que dar o sangue. Essas palavras, né, que a gente tem que dar o sangue, meu filho, eu só dou sangue hoje em dia para ver se eu tô com Covid, porque estamos aí numa pandemia, né? Ou numa doação, se houver alguém precisando, a gente vai lá no banco de sangue e doa, né? Para o trabalho, não vou dar. Eu vou dar minha felicidade, a minha disposição, a minha alegria, né? Mas o sangue não vai ser possível. E era o que a gente escutava, né? era o que a Tem que gente dar o sangue, vestir a camisa, tem que se dedicar. O trabalho dignifica o homem, né? é, Então, mas e entra nessa coisa das inseguranças, das ameaças veladas, né? Que, tipo assim, muita ameaça velada. muita. E ameaça não velada também dita, né? Mas o que aconteceu com você? Tinha muito. Hoje em dia, acho que está um pouco menos assim direto por causa dessa questão do assédio, né? É, Mas tem uma coisa velada ainda acontecendo. E eu tem. tenho trabalhado agora, né, pensando nas organizações também, como é que a liderança se prepara para lidar com um time, por exemplo, que as pessoas estão estressadas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão passando por Covid. Porque o próprio líder hoje não sabe. Ele não sabe o que fazer. Chega alguém dizendo que está fazendo tratamento psiquiátrico, vai precisar se ausentar e parte desse trabalho vai ter que ser redistribuído para as outras pessoas e as pessoas ficam super irritadas de ter que pegar aquele trabalho da pessoa que está com alguma questão de saúde. É. E A às vezes o liderança próprio. nem sabe o que fazer, sabe Às assim? vezes, a liderança também está adoecida, né, Beata? Muitas Muitas vezes. vezes também. E, e nesse Como é que eu vou ponto, ajudar o outro? Eu escutei outro dia de um líder isso, desculpa te interromper. Como é que eu vou ajudar alguém da minha equipe e apoiar alguém da minha equipe se eu estou adoecido? Então, é bem complexo. são tempos difíceis. E nesse ponto aí, realmente o RH tem que ter, né, um olhar muito diferente, eu acho, para ajudar essa equipe, né? Porque senão, realmente, fica todo mundo ali, cachorro correndo atrás do rabo, né? Ninguém É. fica. O RH tem que ter a sabedoria e aí o que acontece também, Paty? Muitas vezes o projeto, né, é um projeto do RH e tem que ser um projeto do top team, sabe assim? Porque senão fica uma coisa só do RH. Então, assim, tem que ser um assunto sério, tratado pelo top team de liderança das organizações, É, porque essa coisa da saúde integral não tá brincadeira, não, sabe?
Essa, O RH precisa de ajuda também. Eu é, percebo muito isso, assim. esse caso da pandemia e tudo isso que aconteceu a partir da pandemia, do trabalho remoto e desse excesso de trabalho que eu vi, muita gente falando assim, a mesma coisa. As empresas não estavam preparadas para isso. Até hoje não estão, né? A gente vê as Não. empresas, ninguém sabe o que que faz, né? Então, eu até falo que eu tenho algumas pessoas que participam do Link, são elas que são as lideranças, né? E que começou essa história desse trabalho excessivo e todo mundo, e as pessoas fazendo grupos de WhatsApp, e começaram a trabalhar assim, non-stop, né? Falei assim, alguém tem que parar isso. Você então para, coloca um limite, fala, você não me manda mensagem dessa hora até essa hora, sei lá. Alguém tem que parar. Isso, como eu falei, eu acho que é óbvio. É, medida de emergência é emergência. Emergência não pode ser tratada como rotina e rotina não pode ser tratada como emergência, né? Agora, de tudo que a gente conversou, eu acho que, sinceramente, o ponto que eu acho mais importante e mais desafiador realmente é a pessoa ter esse olhar, ela parar e ela se questionar. E ela, com toda a honestidade da alma, sabe? Avaliar isso. Estou feliz? Isso está me fazendo bem? Como eu posso sair disso, né? E uma coisa que eu achei muito bacana no seu processo, e eu acredito nisso, aliás, em qualquer processo, foi a coisa de você não ter enlouquecido, tipo assim, vou mudar tudo. Não, você fez com calma. As grandes transformações e bem-sucedidas, elas acontecem assim. É aquela flor que a flor não desabrocha assim de uma vez só. Ela vai abrindo aos pouquinhos e você vai tendo tempo de absorver aquilo tudo, e você vai tendo tempo de digerir tudo aquilo, até reavaliar eventualmente uma coisa ou outra e ver se aquele caminho é que é bom, né? Ou se pode ser um pouco mais para cá. Né? Paty, na verdade, no meu caso, assim, até, né, a Leia me ajudou muito. Então, às vezes, a pessoa precisa entender que ela pode precisar de uma rede de apoio. No caso, eu contratei a Leia para ser minha coach na época, e hoje em dia a gente é amiga, mas assim, eu precisei de uma ajuda profissional, mas é importante a pessoa se planejar, se programar e ter consciência, assim, olhar para dentro, né? Consciência é tudo, é despertar a consciência, que às vezes sozinha é difícil. É, É um caminho, pode ser solitário, mas pode não ser. Então, buscar ajuda, seja ela qual for, né? Às vezes não é um processo de coaching, mas você tá atento e olhando para dentro é fundamental. Ajuda dos pares, no caso de uma liderança, você está numa organização como essa que você falou, né? Non-stop, todo mundo. Gente, vamos sentar juntos, né? E vamos ver como que a gente resolve isso, porque estamos todos adoecidos e se a gente não mudar, aí todos vão estar de licença, né? A empresa vai parar realmente. é, Então, é uma questão de consciência e de se é, olhar. E é, escutar o corpo. Não podemos esquecer, gente. Escutem o corpo de vocês. Escutem a emoção. O que eu tô... A gente não aprendeu a escutar a nossa emoção. A gente não sabe o que é emoção. A gente não sabe. O que você está sentindo? A pessoa... eu tô sentindo... Fala uma coisa que não é sentimento. Eu tô sentindo angústia. As pessoas não sabem nem expressar o que é... Não sei. Eu tô sentindo que amanhã eu não vou conseguir fazer isso. Isso não é sentimento, Ô, Beta, as né? pessoas na verdade, estão muito desconectadas delas mesmas e dos sentimentos, sabe? Eu tenho uma tirinha, eu adoro, eu devia ter até colocado no quadro aquela tirinha, porque eu adoro aquela tirinha. É uma tirinha até de um jornal aí do Brasil, que eram dois caracóizinhos conversando, né? Aí um falava assim pro outro: como é que você sabe se o que você está sentindo é fome, se é angústia, se é saudade, se é ansiedade? Aí o outro caracolzinho falava assim: para mim é tudo fome. As pessoas não sabem, sabe? É, Assim, às vezes você tem um desconforto e você não sabe de onde vem, você não sabe mais dar um nome para aquele sentimento, você não sabe. Já reparou como as pessoas chamam tudo de ansiedade? Tudo é sim. ansiedade. Ansiedade. Às vezes é outra coisa. Às vezes é saudade. Às vezes é tédio, é sensação de vazio. Sei lá.
mil coisas, né? E a pessoa não sabe, ela sente o desconforto e o que que ela procura, assim, para resolver isso? Ela procura alguma coisa para anestesiar. Então, a gente sabe disso, né? Aí vai Nossa, muitos anestésicos, muitos muito. anestésicos. E Paty, a gente nem falou sobre isso, mas é uma coisa muito importante, depois se ficar gravada para as pessoas verem. Gente, existe uma coisa chamada positividade tóxica. Não acreditem na vida dos Instagrammers, que é todo mundo feliz e próspero e lindo. Não é verdade, tá? Assim, não fiquem frustrados e parem de se comparar. Porque é isso, né? A gente começa a olhar para a nossa vida. Gente, eu faço o que eu amo. Mas não é, tem dificuldade, né? Assim, não é todo dia que é incrível. Não. Botando na balança, não tem menor assim, arrependimento de nada do que eu fiz de transformação, graças a Deus. Mas não é. É vida de gente, tem problema também. Às vezes acaba alguma coisa na casa, tem que providenciar, tem, né? É vida É. normal. Isso, O Instagram, né, essa positividade tóxica cria um padrão irreal que gera muito sofrimento. é. Não acreditem, é tudo. Muitas vezes criar essa pessoa ganha para estar feliz daquele jeito, né? A forma como ela também descobriu de fazer. Outro dia uma cliente minha falou assim, eu quero ser influencer. Aí eu fui aprofundando com ela que ela queria aquela vida maravilhosa que ela vê e acha que é aquilo. É. Gente. É. Não é. Você acompanhou o caso daquela Gabi Petito, uma influencer aqui dos Estados Unidos, que acabou sendo morta pelo namorado? Quer dizer, Sim, a sim, sim. E teve um coach também, coach das famosas, que estava todo mundo a ser feliz que suicidou. Gente, não dá para sustentar. Aliás, gente, quem é feliz o tempo inteiro está se drogando, não existe. A não, vida é assim, ó. Igual o eletrocardiograma, né? A gente um dia tá mais feliz, um dia tá mais triste, um dia tá mais feliz. Você tem que se manter dentro daquele espectro. Se você tá muito infeliz durante muito tempo, procura ajuda. Se você tá feliz em excesso, você tá tomando alguma coisa. O saudável é você ter variações. O negócio é você não ter variações muito grandes, né? Então, assim, não é verdade que as pessoas são felizes 100% do tempo, que elas estão com a vida ganha, incríveis. Isso é super importante. Pessoas chegam para trabalhar, processo de coaching, se comparando. Você só pode se comparar com quem você é ontem, né? Você pode saber que você melhorou, mas não dá para você chegar e querer ser quem você não é, gente. Para de querer ser aquela pessoa que você não pode ser. Tem aquelas malucas. Para de maluquice! Seja o melhor que você pode ser. Né? Mas vai descobrir. O que é isso? É isso, é um convite, né? é. Vai descobrir qual é o seu melhor. Sempre vai existir. Com as variações naturais de ser humano, né? Exatamente. Fazer as pazes com isso também, né? Eu acho que tem umas coisas que a gente precisa no mundo adulto entender. Primeiro, nem todo dia a gente está feliz, nem todo dia a gente está animada para trabalhar, nem todos os dias você vai conseguir fazer uma alimentação saudável e fazer sua ginástica, nem todo dia até vai ter de brigar com seu marido. Tudo isso faz parte de uma vida normal, né? Agora, o que também a gente precisa? A gente precisa aprender a lidar com as nossas frustrações, porque tem gente que acha que assim, eu queria isso. Não pude ter isso, eu sou infeliz. Minha filha, você não é infeliz. Você simplesmente, no mundo adulto, você já devia saber que você não tem tudo e isso é ok. Sabe? Vamos aprender a lidar também com as frustraçõezinhas que a gente tem, que todo mundo passa. Né? Mesmo aquela pessoa que a gente acha que tem tudo, multimilionária, linda, maravilhosa. Não tem. Outro dia eu assisti uma palestra, até não sei se vou deixar a dica aqui para vocês, chama Christine Feller. Ela é uma coach de vida e ela conta uma história fantástica. E basicamente ela era bem sucedida, parece um pouco a tua história no início. Ela falou assim: parabéns, ela ganhava um caminhão de dinheiro. Tudo que ela queria profissionalmente ela conquistou. É, é, magra, bonita, tinha um namorado ótimo, sabe aquela vida perfeitinha? E um dia ela falava assim, eu sabia que tinha uma coisa que não estava bem, eu não sabia o que que era, não sabia. O que que podia estar me faltando, eu já tinha tudo. E aí, o que que aconteceu? Ela acabou... Aí ela não tinha um assessoramento que você teve. E aí, Não teve uma musa. então, dela, porque ela achou que o problema fosse ali. Aí ela pediu demissão. Mas aí ela continuou gastando tanto quanto ela gastava quando ela tinha o emprego dela, onde ela era muitíssimo bem remunerada.
E aí ela começou a ficar endividada. Aí ela arrumou um namorado, e não sei onde ela mora, essa caipira aqui nos Estados Unidos, não sei de onde ela morava, mas ela foi morar com o namorado e aquilo foi um escândalo na família dela, a família rompeu com ela. Mas ela estava feliz com aquele namorado, o namorado pediu ela em casamento, ela ia se casar com ele, e às vésperas do casamento ele falou que não queria mais casar com ela. Aí ela falou assim, aí ela, de repente, o mundo caiu, né? Ela falou assim: não tem mais emprego, tô toda endividada, minha família brigou comigo. E agora, essa pessoa que eu achei que era o homem da minha vida terminou comigo. Essa moça, de repente, se viu deitada no chão do banheiro. Ela falou assim: olha, fiz isso muito antes de eu comer, rezar e amar. Deitada no banheiro, pensando como é que ela ia se matar. Aí, ela, ali naquele momento, ela acabou tendo, assim, um spiritual awakening, né? Tipo assim, de repente, ela teve um banho de amor divino. Um banho de consciência, sei lá. E ali ela falou assim, para tudo. Enfim, mudou completamente a vida dela. Hoje ela é autora, tem vários livros e tudo mais. E é muito interessante a história. Ela falou assim, cara, não adianta. Você não está feliz no trabalho, seu trabalho você ganha um X, mas se você não está feliz, vai para fazer uma outra que você pode ganhar um pouco menos. Mas ok, pelo menos você está feliz, entendeu? Quer dizer, a gente sabe que esse processo não é um processo assim fácil. Ninguém tá... Não é mesmo. E assim, também tem muito julgamento de fora. Eu, graças a Deus, não tive. Eu acho que as pessoas me viam tão infeliz com o que eu fazia. Quando eu contei, até essa frase é uma frase que me acompanha a vida toda, né? Desde que eu fiz a minha transição de carreira. Não sei se tá ao contrário, mas vai, se der medo, vai com medo mesmo, né? Porque, na verdade, você agir, não é que você não tá com medo, mas você age apesar do medo. Eu tinha medo também, né? Tem que realmente planejar, não é fácil, não. Assim, para algumas pessoas, né, que não tem... Principalmente a questão do dinheiro é uma questão que pega bastante, eu vejo nos meus clientes, né? Você fazer uma transição precisa ser organizada, precisa ser bem planejada, se você tem aí uma estrutura que depende de você. Mas é possível. Agora, tem uma coisa, né, que eu vejo muito nessas pessoas que estimulam, então, que você pode, você consegue. Gente, a gente não pode tudo, a gente não consegue tudo. A gente só consegue aquilo que tem a ver com a gente. Então, a gente tem realmente que olhar para dentro. A gente não pode... Né, essas pessoas que ficam gritando no palco, dizendo que todo mundo... Você consegue. Nem todo mundo consegue tudo. A gente tem que entender o que é possível para a gente. Cada um é um ser único, diferenciado, com uma família, uma história. 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas, mesmo os gêmeos, né? Iguaizinhos, são diferentes. Então, a gente tem que aprender a entender quais são as nossas possibilidades. E é diferente da do lado. Então... Isso é uma verdade. Mas eu acho que, assim, até aquela linha, né? Tipo assim, uma coisa é você ficar paralisado achando que você não pode fazer nada. Outra coisa é você pode fazer tudo. Existe um ponto aqui no meio do caminho, que é o ponto que a gente tem que perseguir, né? A gente sempre pode melhorar alguma coisa, né, Beto? Então, assim, e encontrar um caminho. Às vezes você não tem. Eu acho assim, às vezes a pessoa tem uma situação, eu vejo isso muito quem fez concurso público, que é muito difícil. Nossa! É o que eu muito difícil. recebo de gente que foi concursado, porque na nossa época, é assim, você está com a vida ganha, vai ser funcionário público. Mas a pessoa vai ser funcionário público e fica muito frustrada. Ela não quer aquilo. Nossa, é muita algema de ouro. Nossa, é difícil romper. Muito difícil. É muito difícil porque você tem a sua própria questão, você tem a questão externa daquelas 1.000 pessoas que vão estar, cara, você tá de sacanagem. Você não vai largar isso, que todo mundo Exatamente. quer. Todo mundo palpita, te dá opinião que você não pediu. É difícil. Eu tenho, assim, alguns clientes meus que, né, concursados, que para fazer a transição tem que ter muita conexão de dentro para fora e escolher um caminho que aí a pessoa vai se sentindo segura e vai fazendo aos poucos, porque não é simples. Não Pode é simples fazer paralelo, né? Por um tempo. Pode. Muitas vezes você vai criando, como eu falei, né? Você vai criando uma rede de relacionamento do novo assunto, se você está mudando de trilha, né? Você vai se conectando com outras pessoas, você tem que estar o tempo inteiro estudando. Eu digo que eu sou uma lifelong learner, né? Eu estou o tempo inteiro fazendo algum tipo de curso. Agora estou fazendo uma formação
terapia sistêmica. Eu estou sempre fazendo alguma coisa, não dá para parar. Quem trabalha com gente tem que fazer terapia e está sempre se desenvolvendo, né? Por isso até que o meu nome é Beta, né? Beta em transformação, nunca está pronto. Então você tem que buscar realmente fazer as coisas, se possível, em paralelo, se preparando para esse novo lugar, né? E se preparando financeiramente, porque você vai começar de um ponto, talvez um pontinho abaixo de onde você está, né? Você construir um nome aqui, você tem que construir um nome em outro lugar, né? De trilha de carreira. Pode ser em outro lugar, outra empresa, se for no mesmo nicho, né? Isso acontece também, né? É isso. E é isso que eu acho, assim, no fim de tudo, a gente pode resumir assim, é você estar em conexão com você, né? E uma vez que você está em conexão com você e que você sinta, assim, o que te faz vibrar, qual o caminho que te faz feliz e pleno, sabendo que isso não é uma coisa absoluta, né? É, E que terão pedras no caminho que não é tão, né? Vai não ter é, desafio, não é reto, não é linear, mas dá para fazer. dá para fazer e super vale a pena. Mas, assim, não precisamos, ninguém precisa se jogar, né? Se você fazer de uma vez só e jogar tudo pro alto, ninguém precisa também ficar ali escravo daquela coisa, porque a vida da gente é curta, né, cara? Então, assim, você fica arrastando, às vezes, aquela situação, e aí você, quando vai ver, você contamina muitas vezes a sua vida inteira Sim. por uma infelicidade que partiu daquilo. Não é verdade? As pessoas não ficam, no final das contas, com todos os. Porque a pessoa não gosta do que ela faz, Contaminada. chega em Olha, casa. Paty, eu chorava loucamente. Coitado de quem estava perto de mim na época. Assim, eu era. Nossa Senhora, eu falava assim: eu vou virar hidrelétrica, gente. Não dá. Eu chorava muito. Era desespero mesmo, até buscar ajuda. O meu caso, tem gente que come, né? Eu não comia, eu chorava. Ficava chorando deitada. Ai, meu Deus, não sei. Eu olhava para frente e não via. É muito difícil. Tem Muito gente que difícil come, mesmo. tem gente que vai chegar em casa e vai brigar com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos. Quer dizer, leva aquela carga horrorosa para todos os ambientes da vida. E aí, quando você vai ver, aí que eu acho que é o pior. Que aí, quando você vai ver, tá tudo tão ruim e contaminado, que você não sabe nem qual foi a origem. E você perde isso também, né? Chega uma hora que você não sabe nem onde começou. Por isso que eu digo assim, não deixe passar do ponto. Às vezes tem uns clientes que passam um pouco do ponto quando a coisa já está estourando. Não deixe passar do ponto, né? Assim, percebe seu corpo, aprende a lidar com as suas emoções. O que eu estou sentindo? Aprende a nomear as emoções. Vai para os lugares e se percebe. Às vezes a gente vai num lugar, se a gente está com isso, com a consciência ligada, a gente sente nesse lugar aqui. Eu sinto que não é tão, não me sinto tão bem. Assim, passa a se olhar. É de dentro, né? Eu digo, todo processo de coaching é reconectar com a essência, reconectar com o que está dentro. É de Uhum. dentro para fora. É claro, né? De dentro para fora e depois você mapeia fora. Porque o melhor lugar para você estar, né? Quando a gente está falando de carreira, que é o nosso assunto aqui hoje, é onde as necessidades do mundo encontram, né? Meus talentos, aquelas frases do Aristóteles, é lá que eu quero estar. A gente tem talentos, emoções, virtudes, né? Olhar o que o mundo precisa, qual é a demanda e o que eu posso dar, né, de melhor, e aí cruzar um com o outro. Ali vai ter uma oportunidade para você que você talvez não esteja vendo. Você está tão contaminada, tão desesperada, que você está, sabe, no meu caso, eu chorava tanto que meu óculos, que eu sempre fui cegueta, né? Ficava embaçado, então eu não via nada. Até aqui tem um quadro, Aham. não sei se dá para ver, né? É um óculos que vai ficando nítido no meio. É Aham. isso. Processo de autoconhecimento e descoberta é isso, né? De coaching. Você passar a enxergar aquilo que está. É bem o meu óculos como era, assim, todo nublado, chorando desesperado. E Opa, ficava ah, surtada. Coitada da Léa sofreu muito comigo. quanto tempo você demorou é, nesse seu processo individual, de começar esses desconfortos até você entender o que estava acontecendo? Ô, Paty, eu comecei com 30, como eu te falei, a sentir desconforto. Porque na minha época, né, com 30 anos, há 22 anos atrás,
não se falava muito sobre autoconhecimento, não existia isso. Tá com alguma coisa, vai fazer terapia, e quando você faz terapia, você tá com algum probleminha mental. Então tinha preconceito, né? Então comecei com desconforto com 30, com 40 já não estava mais dando conta, aí fui fazer o processo de coaching. Com 42, né, que na antroposofia, que é a minha linha, é a crise da autenticidade. Então, assim, é um momento que você tem que dar ou desce. É o setênio que a gente resolve realmente assim, o que a gente quer legar e o que a gente quer deixar para trás. E foi quando eu comecei a fazer a minha formação e a atender. Você vai atendendo em paralelo. Então, levou 12 anos assim, para dar essa virada. Não esperem, gente. Tá ruim. Procura Ajuda. transformar. Procura ajuda e começa a transformar agora. Começa a plantar as novas sementes agora. Antes que fiquem sequelas. No meu caso, eu tive, né? Eu tomo todo dia meu remedinho para pressão, né? Que fiquei com essa sequela do mundo corporativo. É. Então, não esperem, não esperem. Isso é super obrigada. Estou muito honrada de ter você conversando comigo, Querida, né? muito E bom, olha, muito foi bem. sensacional. Adorei ouvir você falar. Acho que quem participou, quem ficou aqui ouvindo, também aprendeu um bocado, viu? Mas você vai deixar gravado, né? Qualquer Ah, coisa, também as pessoas podem ir lá. Paty, tá. super legal esse seu projeto. Queria te agradecer muito. Sabe que eu te adoro, né? Esses tricôs que a gente faz de vez em quando, assim, também tem muita admiração. Também vi você pivotar o seu negócio algumas vezes, é um orgulho aí, né? Você olhar para o lado de fora e entender que o mundo está mudando. E aí, o que eu preciso mudar no meu business, né? Você não se acostuma, não se acomodou no Lean Number One, ele já está, sei lá, na versão, sei lá, V5, 6, sei lá. Você está mudando, é muito legal a gente ver isso também. Você também é gente que transforma e que Na muda. verdade, eu acho que é muito você tá. No meu caso, tá? Assim, nunca teve muito a ver com o business. Você sabe disso, você me conhece. Eu sou muito inquieta, né? Eu tenho uma inquietação. Sim. Então, eu tô sempre pensando assim, o que eu posso fazer de melhor? Sabe? Onde eu posso contribuir mais? Sabe? E no final das contas, é uma coisa muito legal, porque é uma troca, né? Eu aprendo demais todo santo dia. Assim, eu aprendo demais. A gente só tem que estar aberto a isso, né? Assim, eu também faço cursos e tudo, mas acima de tudo, eu acho que a gente tem oportunidades, independente dos cursos, a gente tem oportunidades diárias de aprender com tudo que acontece à nossa volta, né? Então, você está ali submetido àquele monte de estímulos, e o que você faz com isso? Você presta atenção nisso? Você aproveita, você traz alguma coisa para você compartilha aquilo com alguém, porque isso também é muito importante. Eu acho que no teu caso, quando você fala assim, eu gosto de lidar com pessoas, sabe o que eu acho? Acho que você gosta mesmo é de ser uma peça importante no desenvolvimento das pessoas. Sabe, porque isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma bênção que não tem tamanho, que é a grande bênção que eu recebi. Eu Sabe? ia dizer isso para você, que eu acho que você participa do mesmo processo de transformação. Eu acho que assim, nós duas, cada uma na sua área, né? É, É incrível o poder de transformação que o ser humano tem. Então, assim, eu acho que eu fiz uma transição de carreira para ver pessoas desabrocharem. Então, assim, exato. é uma coisa E, incrível quando a pessoa se reconecta com a capacidade que ela tem e, de fato, coloca isso à disposição, disponibiliza isso para o mundo. Nossa, não tem recompensa maior do que isso. Assim, você vai vendo a pessoa, ela vai literalmente se iluminando. é Você vai isso. vendo ela enxergando e vendo as capacidades e se observando. É lindo. É Seja em lindo. qualquer uma das, seja E em eu, qualquer uma das áreas que eu atendo, né? Entrou Maíra maravilhosa, que a família me inspirou a ser medical coach, tá? Já contei, já falei de você, sem dizer o seu nome, agora tô dando crédito. mas, Beto, eu acho é justamente isso, essa oportunidade. Você é uma ferramenta, né, para que essas pessoas vivenciem essa transformação maravilhosa, como eu também sou. E assim, às vezes, no teu caso, as pessoas vão aí por causa dessa questão da carreira. No meu caso, as pessoas vêm achando que é para emagrecer, mas no final das contas, o que aquela gente quer? A gente quer que essa pessoa desabroche. Assim, ela acha que o problema é aquele, mas na verdade o problema lá na origem qual é? É a pessoa que não está
ando. É a pessoa que de alguma maneira se abandonou e parou de se enxergar e parou de, de procurar, né? De procurar essa felicidade. Vou chamar de felicidade, não sei nem se seria a melhor palavra, mas enfim, é essa busca que a gente tem por preencher todos esses campos da nossa vida, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, quer emagrecer, o que que ela quer? O que que ela precisa? Ela precisa de autocuidado, ela precisa se amar mais. Quando a pessoa busca uma carreira nova, o que que ela quer? Ela percebeu, pô, aquilo ali não está me preenchendo, aquilo não tem nada a ver comigo. Eu preciso trazer uma outra coisa para a minha vida que me preencha também nisso aqui. Isso pode acontecer com a espiritualidade, isso pode acontecer com tantas coisas, né? Mas, assim, quando a pessoa entende, que ela tem assim, é um fio, sabe? Que você puxa. Eu vou fazer uma comparação horrorosa, né? Mas eu vou ter que fazer. Sabe o ralo do box quando entope? Não, É já um sei, fio. já visualizei aqui, ó. Vem aquele bolo de cabelo. É isso. A gente precisa puxar esse fio. E às vezes o fio está na questão da carreira, às vezes o fio está na questão do peso da pessoa. Mas uma vez que esse fio é puxado, vem tudo. Não vem? Sim, quando eu faço coaching de vida, é isso. Você olha para todas as áreas da vida, né? É. Com certeza. E é isso. Eu acho que E ver o que está pegando. Às vezes uma coisa está conectada com a outra. Você puxa uma coisa, outra coisa vem. Com certeza, Paty. é isso. Realmente. Eu tenho essa certeza. Assim, tudo está conectado. Está tudo conectado. Você Tudo, pode olhar tudo que está conectado e todos nós estamos de alguma maneira conectados. Né? também. Então tá bom, lindona. Olha, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Mais uma vez também, obrigada pelo convite, adorei. É isso. Siga seu projeto aí que eu achei muito bacana. Transformando vidas também, né, Paty? Tocando e transformando vidas. Hã? Não, eu estou convidando aí o pessoal que não me conhece, né? Eu estou fazendo esse projeto agora, nos próximos dias. Já começou anteontem, as lives estão gravadas. É, que a ideia é essa, trazer pessoas muito diferentes entre si, mas todas com histórias lindas e inspiradoras para contar, que eu acho que todo mundo precisa, né? A gente precisa de inspiração. E esse ano eu falei assim, cara, vamos fazer alguma coisa diferente esse ano, vamos trazer uma luz diferente também, porque eu acho que todos nós estamos precisando, né? Foram Sim. aí muitos desafiadores que a gente viveu e ainda vamos viver, eu acho, por um tempo. E a gente pode perfeitamente continuar voando lindamente aí nesse céu. Isso aí, Paty. Acho que a gente está precisando também, né, de pessoas que falem do coração, né? Acho que eu e você, a gente está de coração para coração. O Lean Together tem até 2 coraçõezinhos, né? Então a gente pode fazer aqui o símbolo do Lean Together, que é isso, é de coração para coração, falar a verdade, né? Porque a gente vê tanta coisa que não tem verdade, como eu te falei lá no início da nossa live, né? A verdade é um valor para mim. Então a gente está falando do coração de verdade. É Então, de verdade, isso é uma espero coisa. que você Eu acho inspire muitas pessoas aí com o teu projeto. Obrigada. também com o seu. E é isso que você falou, é a maior verdade. Vou ter até que complementar, porque a gente passa isso, né? Eu já ouvi isso de tanta gente, até da Olga, que está aí também. Tipo assim, as pessoas quando. Olguinha, Maíra, Olguinha, Cláudia Gamboa, É, Marcinha, minha querida Brisa, tantas pessoas lindas aqui, muita gente que. maravilhosas. É isso, eu acho que quando a gente fala, as pessoas sabem que a gente realmente acredita, sabe? Que a gente faz com amor. E isso é que faz a diferença. Sim. De verdade. É a pessoa do outro lado vai ser, eu sei que você se importa. E é verdade. É verdade. Né? Então tá bom. Querida, Obrigada a nos todos. Boa falamos. noite. Sucesso no seu projeto. Um beijo, querida. Tchau.